Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem. Das quase 500 empresas listadas na B3, muitas vêm pagando bons dividendos atualmente, isso é verdade. Mas hoje não é só sobre o dividend yield dessas empresas que a gente vai falar aqui. Vamos ver 9 ações que pagaram dividendos consistentes nos últimos 4 anos e ao mesmo tempo apresentaram um crescimento dos lucros acima da inflação, que é muito importante. Vamos dar uma olhada com calma aqui nessas ações, analisando alguns indicadores muito importantes. Esse vídeo vai te ajudar a entender um pouquinho mais sobre essas empresas. Sim, é bacana, mas o objetivo principal é revelar alguns pontos importantíssimos que devem ser avaliados antes de você decidir investir ou não em determinada empresa, tá? Algumas vezes o investidor, principalmente o iniciante ali, ele acaba deixando passar essas coisas quando ele foca somente em um ou dois indicadores, tá? Que não é suficiente para você analisar. Quem já é de casa, deixa o like aqui que o conteúdo hoje está muito completo. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Vem comigo que eu tenho a leve suspeita de que você vai gostar desse novo canal aqui que o YouTube resolveu te mostrar hoje. E sim, antes de falar das ações, eu preciso dar os créditos aqui para o Infomoney, para o Daniel Nigri, que é analista e fundador da Dica de Hoje Research, que fez esse levantamento aqui para chegar nessas 9 empresas. Ele considerou 3 critérios, a gente vai ver o que ele usou como critério. Além disso, sempre rola essa polêmica, né? Crescimento ou dividendos. A maioria das pessoas vai te falar que não existe muita diferença entre ações de crescimento ou pagadora de dividendos, que o importante é o lucro, né? Eu acho que matematicamente até pode fazer sentido isso, mas eu penso um pouco diferente, tá? No final do vídeo eu vou dar a minha opinião justamente sobre isso. Quais são as ações que podem nos trazer mais retorno no longo prazo? Dividendos ou crescimento, beleza? Não vou ficar em cima do muro, mas antes vamos ver essas 9 ações aqui. Os critérios utilizados no levantamento foram esses 3 que eu vou te falar. Primeiro, as companhias precisavam ter distribuído dividendos em todos os últimos 4 anos. Suas ações deveriam ter apresentado uma taxa média de retorno com dividendos ali, o dividend yield, de 5% ao ano pelo menos, nunca inferior a 3%. E por fim, as empresas precisavam ter registrado crescimento dos seus lucros acima da inflação acumulada entre 2018 e o segundo TRI de 2022, que foi de 30,42%. A primeira empresa da lista é o Banco ABC, ABCB4, focado em clientes, pessoa jurídica, empresas com faturamento entre mais ou menos 30 e 250 milhões por ano. Essa ali é a base de clientes do banco, mais ou menos. E quais são os indicadores que a gente vai ver hoje aqui, meus amigos? Eu separei alguns indicadores para a gente analisar, além desses critérios que eu considero importantes. O primeiro deles é o dividend yield. Se você está analisando uma empresa pagadora de dividendos, o dividend yield é um fator importante. O segundo fator, o segundo indicador é o dividend payout, ou payout, que é o percentual do lucro que a empresa está distribuindo na forma de dividendos. Se a empresa distribuir 100% do seu lucro, é uma coisa. Se ela está distribuindo somente 30%, 40%, até menos, aí você tem que analisar de forma diferente, porque por mais que esse dividend yield seja menor, tem boa parte desse lucro ficando dentro da empresa e ela provavelmente está reinvestindo isso a uma taxa de retorno. Você precisa analisar isso. Se a empresa consegue reter parte do lucro e ainda tem um dividendo legal, isso pode ser muito bom. Outra coisa, lucro e crescimento dos lucros, o endividamento e a rentabilidade da empresa, o retorno para o acionista, o ROI, são fatores que eu acho importantes. E analisando aqui no Banco ABC, o que a gente vê, né? O dividend yield está numa média legal, a média de 5,93%, nos últimos 12 meses de 5,97%, é interessante, não é um dividendo ruim. O payout da empresa, se a gente for observar em que patamar que está, atualmente um payout de 39,05%, ou seja, ela retém boa parte do seu lucro, ela distribui somente 40% do lucro, distribuiu somente 40% do lucro nos últimos 12 meses, reteve o restante. Se a gente for observar também o crescimento dos lucros da empresa, a gente consegue ver que, de acordo com o Status Invest, ela teve um crescimento de 11,89% nos lucros nos últimos 5 anos, crescimento de receitas legal também, e o endividamento a gente não vai olhar aqui porque quando a gente está falando, como a gente está falando de banco, não é legal a gente ficar olhando indicadores de endividamento, porque o banco funciona um pouco diferente. Para as outras empresas, a gente vai olhar. P sobre L e o PVP
A empresa descontada, sendo negociada abaixo do valor patrimonial, sendo que possui um ROI, um retorno para o acionista, um retorno sobre o patrimônio líquido, de 13,99% atualmente e uma média de 12,7%. Ou seja, é uma média legal se você considerar que a ação está sendo negociada a 0,89 vezes o valor do patrimônio líquido. Primeiro, eu vou deixar claro também que nenhuma dessas ações aqui, nem o Banco ABC e nenhuma das outras, é uma recomendação de investimento. Beleza? A segunda ação da nossa lista é a Copel CPLE 6, que atua na distribuição, geração e transmissão de energia. Muita gente gosta da Copel. A política de distribuição atual de dividendos da empresa é de flexibilidade no payout, ou seja, de acordo com o seu nível de endividamento, ela pode distribuir de 25% até 65% do lucro líquido ajustado. Uma das vantagens da Copel é que, por atuar no setor elétrico ali, ela tem as suas tarifas ajustadas, reajustadas de acordo com a inflação. Por isso é natural que, à medida que ela se torne uma empresa mais eficiente, mais bem gerida, o crescimento dos dividendos no longo prazo e dos lucros supere a inflação. Porém, alguns eventos não recorrentes nesse período recente aí, no caso a venda de alguns ativos da empresa, contribuíram para que ela tivesse um bom crescimento nos seus lucros, a gente vai ver aqui. Por isso não é esperado que isso se replique nos próximos anos. É esperado que os lucros e os dividendos sofram um reajuste, caiam um pouquinho por conta disso. Olhando aqui para o dividend yield da Copel, atualmente cerca de 16,66%, em 2021 mais de 20% de dividend yield, só que a média é de 7,36%, porque, como eu disse, alguns eventos não recorrentes impactaram o lucro e os dividendos. Se a gente for olhar aqui, o dividend payout da empresa, que é justamente o percentual do lucro que ela vem distribuindo na forma de dividendos, em 2021 ela distribuiu mais de 60% do lucro, justamente por conta daquele fator endividamento que a gente viu. O crescimento dos lucros da empresa é interessante, né, mais de 30%, só que como a gente vê aqui, a gente teve um salto aqui recentemente, em 2020, 2021, e inclusive no período mais recente, por conta da venda de alguns ativos. E a gente precisa considerar isso. Dívida líquida sobre o EBITDA da empresa, bem saudável, você consegue ver que de 2016 para cá, ela reduziu bastante a dívida, por isso está conseguindo pagar muitos dividendos. Um ROI legal de 16%, como eu disse, esse ROI também pode ter sido impactado, não foi impactado por conta desses eventos não recorrentes, e a empresa sendo negociada com desconto também em relação ao valor patrimonial. Então, PVP de 0,93 é um indicador legal para você analisar o desconto em empresas do setor elétrico, e para um ROI com esse nível aqui, seria lindo, tá? Mas a gente precisa ajustar esse ROI aqui, tirar os eventos ali não recorrentes, tirar coisa do resultado líquido da empresa que não vai se repetir, para você saber qual que é o ROI que você pode esperar da empresa no médio e longo prazo, beleza? Dividend yield bacana, P sobre L legal, endividamento saudável. Então vamos agora aqui para a nossa terceira empresa da lista, que é a Whirlpool SA, WHRL4, é uma empresa fabricante de eletrodomésticos, dona de marcas como Brastemp, Consul, KitchenAid, não sei como é que fala, né? Comercializados aqui no Brasil. Ela é subsidiária da Whirlpool Corporation, que tem sede nos Estados Unidos, que é uma empresa que também atua nesse setor. Obviamente, olhando aqui os indicadores, dividend yield legal, é um dividend yield que você olha aqui, não é um dividend yield ruim, a média de 9%, é uma empresa que conseguiu crescer os lucros ali numa faixa bacana de mais de 20% ao ano nos últimos 4 anos, pegar a média ali 21,29% nos últimos 5 anos, crescimento de receitas também, um ROI bem bacana, um ROI na média ali acima de 30% nos últimos anos. Um bom crescimento dos lucros fez com que a empresa conseguisse entregar bastante rentabilidade, só que como a gente vê aqui, negociada bem acima do valor patrimonial, um P sobre L também, né, um pouco esticado se você comparar com as outras empresas que a gente acabou de ver, EV/EBITDA também um pouquinho mais esticado, mas justamente por conta disso. Quanto mais crescimento você espera de uma empresa, é natural que os múltiplos eles sejam um pouquinho mais esticados. Dívida líquida em relação ao EBITDA aqui negativo, significa que a empresa ela tem mais caixa do que dívida. Outra ação da lista é Agro3, Brasil Agro, que é uma empresa do setor do agronegócio, que realiza aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais. É uma empresa bacana, então a partir do momento ali da aquisição, ela busca implementar
culturas de maior valor agregado, além de realizar também investimentos em infraestrutura, tecnologia, naquelas áreas. É uma empresa que eu considero também muito bacana, mas você precisa tomar cuidado também com alguns indicadores. Olhando o dividend yield, você vai ver aqui, né? Nos últimos 12 meses, um dividend yield de mais de 16%, só que a média é de 6,52%, crescimento dos lucros nos últimos anos de mais de 150%, é bem interessante, as receitas crescendo bastante também, e é uma empresa que não está negociada assim tão acima do valor patrimonial, é um P sobre L de 3,67, você pode pensar, porra, tá barato demais essa empresa. Mas não é bem assim, né? Além disso, um ROI também de 32,67%, é um ROI muito bom, se você analisar também, esse ROI ele vem subindo muito nos últimos anos, eu já vou dizer aqui mais ou menos por quê. Dívida líquida também, né, muito saudável. Só que como é uma empresa que comercializa essas terras, que são muito utilizadas para a produção de milho, soja aqui no Brasil, o resultado da empresa acaba sofrendo muito com o ciclo das commodities, que acaba impactando diretamente o preço das terras utilizadas. Quanto mais caras as commodities, mais valiosas são consideradas as terras para a produção dessas mesmas commodities. Então, se o milho está caro, se a soja está muito cara, a terra, consequentemente, fica mais cara. Mesma coisa vale para o gado. Enfim, se a empresa fosse ter de forma recorrente esse ROI aqui, esse crescimento dos lucros, você pode ter certeza que os múltiplos seriam outros. Além disso, esses ativos da empresa, que na maior parte eles são terras, eles podem estar desmarcados. O preço desses ativos pode não ser condizente com o valor real dessas terras por conta desse reajuste que demora um pouquinho para acontecer. Então a marcação desses ativos pode estar defasada e isso altera também os múltiplos da empresa. Isso é natural. Beleza, meus queridos? Na sequência, Romi 3 Indústrias Romi é uma empresa que produz máquinas e peças para diversas indústrias, tá? Eles fornecem para vários setores como aeronáutica, defesa, fabricantes e fornecedores de cadeia automobilística também, bens de consumo em geral. É uma empresa que produz bastante coisa, produz com muita qualidade também. Então vamos olhar aqui para os indicadores deles. O dividend yield bacana, na média de 5,03%, não é ruim, mas se a gente for olhar aqui o crescimento dos lucros da empresa, segundo o Status Invest, não está marcando um bom crescimento dos lucros. Pode ter alguma coisa que está impactando isso daqui. A receita cresceu, na média ali de 18,71% nos últimos 5 anos. Um ROI legal, beleza? Um ROI ali acima de 20%, a média é de 7,88%, mas nos últimos anos a empresa vem conseguindo manter um ROI interessante. PVP de 1,06, o que pode indicar que ela está barata. P sobre L de 5,04, mas a gente precisa analisar. Eu confesso que eu não analisei a fundo essa empresa para vocês, não vou também emitir uma opinião aqui sem tanto embasamento teórico e técnico, sem tanta análise. Aparentemente a dívida líquida também está bem saudável, a dívida líquida em relação ao EBITDA na casa de 1,88 vezes, precisaríamos ver também o custo dessa dívida. A sexta da lista, Graziotin CGRA4, é um grupo que atua principalmente com varejo, possui 4 redes de lojas, além de uma financiadora, um shopping e uma empresa de agropecuária, também atuando com reflorestamento. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores da Graziotin. Primeiramente, vamos olhar logo o dividend yield da empresa na casa de 8,1%, a média de 6,01%, legal se a gente considerar esse crescimento dos lucros acima de 21,58%, um ROI também interessante, na média ali quase 15%, mas nos últimos anos, 3 dos últimos 5 anos, acima de 20%. É um ROI interessante, endividamento também bem saudável aqui da empresa, aparentemente dívida líquida negativa, PVP 0,84, o que pode indicar desconto, e um P sobre L de 3,94. É claro, a gente precisa ver também o crescimento que a empresa projeta para os próximos anos, para a gente ter noção de se ela está barata mesmo ou não, o risco do setor que ela atua, como a gente está falando de varejo, atualmente muito impactado, principalmente os setores, os segmentos de atuação da empresa, por conta da inflação, do aumento do custo do dinheiro, da taxa Selic, mas, na minha opinião, uma empresa interessante, assim como todas as outras que a gente já viu até agora. A sétima é a Ferbasa.
A Ferbasa ela exerce atividades nas áreas de mineração, metalurgia, geração de energia elétrica renovável, produção florestal também, possui aproximadamente 95% das reservas de cromita do Brasil, que é a matéria-prima principal do ferrocromo. Também ali tem uma planta voltada para a produção de cal virgem e mais 4 minas de quartzo. A empresa se beneficiou muito do aumento do preço dessas commodities recentemente, vocês vão ver aqui quando a gente olhar os indicadores. Dividend Yield, 6,25%, é uma empresa que paga dividendos de forma consistente também, até porque ela sustenta uma fundação, que é o seu controlador, que depende desses dividendos. Então, eu acho pouco provável que a empresa diminua o payout. Se a gente for olhar aqui nos últimos anos, sempre distribuindo parte do seu lucro, em alguns anos ela distribuiu mais de 100%, mas na média aqui um payout de 40,19% para Ferbasa. Crescimento dos lucros, 70,73%, como eu disse, foi impactado também pelo aumento do preço das commodities, crescimento de receitas bacana, um ROI também muito interessante, na média aqui de quase 15%, mas saltou demais recentemente, vocês conseguem ver. Isso foi por conta desse aumento do preço, mas é cíclico também, não dá para projetar isso na perpetuidade. PVP de 1,6 vezes e um P sobre L de 4,3. Na minha opinião, é uma empresa interessante, uma empresa ok, dependendo do que você paga na ação. Eu não pagaria agora porque eu acho que também ela já chegou meio que no topo de um ciclo ali, mas não está cara nem barato na minha opinião, deixando claro mais uma vez que isso não é uma recomendação, beleza? A oitava é a SLC Agrícola, SLC-E3, é uma produtora brasileira de soja, milho e algodão, trabalha também com criação de gado, é dona de marca de sementes também, a SLC Sementes, que produz e comercializa sementes de soja e algodão, que o Brasil produz pra caramba também, a gente sabe que o Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo. E olhando aqui para os indicadores da empresa, é muito interessante, né? A gente vê aqui o Dividend Yield, legal, um Dividend Yield médio aqui de 3,48%, já chegou a 8,31%, atualmente 5,02%, mas o lucro líquido da empresa cresceu muito nos últimos anos, a receita também, o ROI é bacana, acima de 30% atualmente. Como eu disse, é uma empresa também que está se beneficiando muito recentemente do ciclo de alta no preço das commodities. Não dá para a gente esperar isso daqui, esse crescimento de forma consistente no médio e longo prazo. É claro, PVP de 2,12 vezes, P sobre L 6,76, dívida líquida também interessante, payout da empresa, quanto que está? Mais ou menos ali nos últimos 10 anos na média de 46,74%, ou seja, uma empresa que distribui praticamente metade do seu lucro na forma de proventos para os acionistas. E por fim, a campeã da lista, que você já deve até imaginar quem que é, essa ação está em quase todas as listas que contém a palavra dividendo no título, exceto as listas que contém a palavra piores também. Mas se você chegou até aqui no vídeo, você é tão brabo quanto essa empresa, comenta aqui embaixo, hashtag até o final, eu quero saber quem chegou até aqui, a maioria das pessoas não chega. Então a campeã é Taesa, TAEE11, a empresa atua no segmento de transmissão de energia elétrica, está presente em cerca de 17 estados, em todas as regiões do Brasil, gigante a Taesa, com dezenas de concessões. E olhando aqui para os indicadores da empresa, Dividend Yield de 13,2% atualmente, o histórico aqui muito bom da Taesa, paga realmente muitos dividendos. Se a gente olhar o payout da empresa, ou seja, o percentual dos dividendos que ela distribui, a gente vai ver que ela distribui praticamente todo o seu lucro líquido na forma de dividendos, em alguns anos passando de 100%, o que tem explicação por conta da depreciação e amortização também, tá? Mas distribuindo aqui praticamente todo o seu lucro, a média aqui de 82,33% do lucro nos últimos anos. A Taesa, que tem uma dívida extremamente controlada, considerando aqui a previsibilidade do setor que a empresa atua e do segmento, margens altíssimas, um ROI acima de 30%, nos últimos anos, a média acima de 22% também, crescimento de lucros de mais de 19% de média, crescimento de receita, PVP 1,94 e EV/EBITDA de 7,8, P sobre L de 6,65. Na minha opinião, uma das empresas de maior qualidade e mais seguras e mais previsíveis da Bolsa de Valores brasileira, a Taesa. Antes de fechar o vídeo aqui, vamos olhar aqui a classificação do levantamento. De acordo com o Dividend Yield médio dos últimos anos, a Taesa
ela não ganhou, ela ficou em segundo lugar aqui, a Copel ficou em primeiro, mas como eu disse, se a gente considerar somente os resultados recorrentes ali, considerar só o lucro ajustado e os dividendos também com base nesse resultado, a Taesa ganharia. Depois a gente tem Brasil Agro, Indústrias Romi, Whirlpool, Banco ABC, Graziotin. Você vê que muitas empresas aqui que geralmente não estão nessas listas de melhores pagadores de dividendos da Bolsa, porque a gente está considerando aqui também dividendo e crescimento. Já vou dar minha opinião. Quando a gente olha aqui as que mais tiveram variação positiva no lucro, a Whirlpool em primeiro com 258%, e em último, o Banco ABC, a Taesa ficou em penúltimo, porque também não é uma empresa de crescimento, é uma empresa realmente mais segura, mais previsível, que não vai crescer tanto, mas que, como a gente viu, paga dividendos de forma sustentável, praticamente uma máquina. Enfim, meus amigos, qual que é a minha opinião com relação a crescimento ou dividendos? Na minha opinião, as empresas de alto crescimento, elas tendem a trazer sim mais retorno para o acionista no médio e longo prazo. Se você conseguir escolher, identificar boas empresas, né, que tendem a crescer bastante, você vai ter um resultado maior, porque o crescimento dos lucros é o que remunera o acionista. O lucro é o que remunera o acionista, na verdade, independente dela pagar dividendo ou não. Mas se a empresa consegue crescer muito esses lucros, com uma rentabilidade também alta, provavelmente a gente vai conseguir um retorno maior investindo nessas ações. Só que nem sempre o retorno do investimento é o retorno do investidor. Por isso que depende muito do perfil. Às vezes a pessoa ela se sente mais segura e dorme mais tranquila investindo em empresas pagadoras de dividendos que não vão mais apresentar tanto crescimento assim. Então, para essa pessoa, é melhor ela colocar o dinheiro dela nesse tipo de empresa. Tem gente que prefere deixar uma parte em renda fixa, uma parte em ações, fundos imobiliários, enfim. Não é porque essas empresas vão conseguir ter um retorno maior que necessariamente, se você só tiver na sua carteira ações de altíssimo crescimento, você vai conseguir ter um retorno maior no longo prazo. Porque essas empresas também são mais arriscadas, você precisa gastar mais tempo nas suas análises e você precisa também ter estômago para suportar a volatilidade dessas empresas, que na média também é muito maior do que as empresas mais seguras que a gente viu aqui, e também a gente viu outras empresas também de altíssimo crescimento. Tem até uma fórmula que consegue estimar mais ou menos de forma aproximada o crescimento que você pode esperar de uma empresa. A fórmula diz que o crescimento é igual ao ROI que multiplica 1 menos payout, ou seja, o ROI da empresa é o retorno para o acionista e 1 menos payout seria o percentual do lucro líquido que ela vai conseguir segurar, já que o payout é o que ela distribui, 1 menos o payout é o que ela vai reter. Então, o que a empresa vai conseguir obter de retorno em cima desse lucro que ela está segurando, que ela não está distribuindo, é o crescimento que ela vai conseguir entregar. Então, se o ROI é interessante e a empresa consegue segurar boa parte do seu lucro e reinvestir uma taxa bacana, ela vai conseguir entregar sim muito dinheiro no seu bolso, dependendo do preço que você pagar nas ações. Por exemplo, a WEG. A WEG é uma empresa que distribui aproximadamente 50% do seu lucro, ou seja, segura os outros 50% e consegue reinvestir a uma taxa muito interessante. Se ela conseguir fazer isso por muitos e muitos anos ainda, ela vai entregar sim muito dinheiro para quem investiu nela, dependendo do preço que a pessoa pagou nas ações, porque é outra coisa que você tem que observar depois também no final da análise. É claro que existe o risco da empresa não conseguir identificar tantas opções de crescimento assim, tantas opções de investimento nesse período e, por conta disso, acabar não investindo e não crescendo. E aí ela vai passar a distribuir boa parte dos seus dividendos, que é o razoável que se espera de uma empresa se ela não está encontrando nenhuma opção de investimento. E, nesse caso, crescendo menos, é natural que se espere também uma correção no preço das ações. Beleza, meus amigos? Essa é mais ou menos a minha opinião. Eu acho que as ações de crescimento tendem a entregar um retorno melhor, mas o que você tem que observar não é só isso na hora de montar uma carteira. Fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!